Salve galera, tudo certo? Bom, é o seguinte, hoje eu vou falar com vocês sobre um experimento, na verdade. Um experimento que eu acho que facilita muito a nossa vida. Facilita muito a nossa vida. Uma das maiores contribuições que eu acho que eu posso colocar assim, dentro da hidrostática para o nosso dia a dia. São os chamados, na verdade, o princípio, não o que é chamado, mas o princípio da prensa hidráulica, do freio hidráulico, da direção hidráulica, né? Então tudo isso foi determinado por um experimento realizado por Blaise Pascal. Esse cara foi um gênio nesse aspecto, ele tem essa grande contribuição para a nossa comodidade, né? Para o nosso comodismo de fato, para deixar a nossa vida muito mais simples. Então, o que o Pascal propõe? Bom, vamos observar aqui então o seguinte. Nós temos o chamado princípio proposto por Pascal, e esse princípio de Pascal, ele lembra muito aquela ideia do tubo em U. Então esse princípio de Pascal, uma das maiores aplicações, sem sombra de dúvida, é a chamada prensa hidráulica, ok? É uma prensa hidráulica. Neto, o que é essa tal prensa hidráulica? Você pode pensar na prensa hidráulica como, por exemplo, aquele elevador de posto de combustível, onde você chega lá para fazer a troca de óleo de um determinado veículo, né? Quando o seu veículo é içado, quando o seu veículo é levantado, isso vai estar acontecendo obedecendo este princípio. Então, o Pascal, ele simplesmente propõe que se você pegar um tubo em U, mas não especificamente da mesma forma como nós temos para um tubo em U em si, mas um tubo em U onde nós temos obrigatoriamente uma diferença entre os diâmetros dessas duas regiões. O Pascal propõe o mesmo princípio, só que ao invés de termos dois líquidos, como num tubo em U, para determinar a densidade desse material, não. Ele simplesmente altera as áreas ou os diâmetros destas duas ramificações e o preenche com um único líquido. Esse líquido em questão vai ser um fluido, como um óleo, por exemplo, que apresenta uma alta viscosidade, tá? E, consequentemente, ele vai estar fechando este tubo em U, preenchendo este tubo em U com o líquido em questão. Esse líquido, como eu disse, pode ser um óleo, mas num simples experimento para ser realizado, ele pode ser também utilizado aí como a água, enfim, um material incompressível. Consequentemente, quando nós temos para um tubo como este, o mesmo sendo preenchido com um determinado líquido, o que você passa a notar, o que você passa a perceber dentro deste material, é uma característica bastante peculiar. O Pascal, aproveitando-se da ideia de que, vou até anotar aqui para vocês, olha, toda variação, basicamente também considerado como acréscimo de pressão, ele é transmitido integralmente a todos os pontos do fluido. Eu vou colocar aqui como sendo do líquido, tá? Então, se nós temos uma variação de pressão sendo transmitida integralmente para todos esses pontos, o Pascal pensou em um tubo em U como esse, preenchido em geral com um determinado fluido, que normalmente é o óleo, tá? Normalmente um óleo. E o Pascal nota o seguinte: se por acaso você conseguir produzir nesta região a aplicação de uma força F1, como você pode ver, nós temos uma área onde esta força está sendo aplicada como sendo uma área A1 e relativamente uma área pequena, né? Então aqui nós temos uma área A1. Isto vai produzir, neste extremo oposto, o surgimento de uma força em sentido, obviamente, contrário, mas de uma força F2 nesta área A2.
O Pascal nota que a variação de pressão neste extremo 1, ela é absolutamente igual à variação de pressão produzida no ramo 2. Porque todo acréscimo, toda variação de pressão é transmitida integralmente para todos os pontos. Então, se você aplica uma força sobre uma área, força por área é uma pressão sobre sólido. Essa pressão sobre esta superfície sólida, que é um êmbolo móvel, ao produzir esta força nesta região, ele produz uma força no extremo oposto. E esta variação de pressão é a mesma nos dois casos. Se as variações de pressão são iguais, o Pascal conclui que esta força F1 sobre esta área A1, ela vai ser obrigatoriamente igual à força F2 sobre esta área considerada como área A2. O que dá para nós concluirmos a respeito desta relação envolvendo esse chamado princípio de Pascal? Onde nós temos obrigatoriamente uma área maior, é onde nós temos também o surgimento de uma força também de maior intensidade. Ô Neto, então você está me dizendo que aqui, como a área é bem maior do que a área 1, a área 2 é maior do que a área 1, a força 2 tem que ser maior do que a força 1. Exatamente. Ô Neto, então a força aumentou, quer dizer que eu forneço mais energia ao sistema? Não. Nós temos que obedecer à conservação da energia. Então o trabalho realizado em ambos os casos, ele acaba sendo o mesmo. Se o trabalho é o mesmo, a energia absolutamente nos dois extremos tem que ser a mesma, conservação da energia no sistema. Ô Neto, mas por que eu posso ter isso? Devido à variação das áreas do sistema. Aqui nós vamos ter deslocamentos diferentes. Aqui, no extremo esquerdo, onde nós temos uma pequena área, o deslocamento produzido será muito maior do que o deslocamento produzido neste ramo direito. Ah, então os deslocamentos não são proporcionais. Os deslocamentos não. Os deslocamentos não serão iguais. Mas com esse sistema, o Pascal, Blaise Pascal, ele consegue nos mostrar que uma máquina como essa, que obedece uma prensa hidráulica, que é o princípio do freio de um carro, que é o princípio de uma direção hidráulica, né? Nós temos para esse tipo de sistema a possibilidade deste instrumento funcionar como um multiplicador. Então este sistema funciona como um multiplicador de forças. Este tipo de sistema funciona obrigatoriamente como um multiplicador de forças. Ah, Neto, então a força aumenta a intensidade? A força aumenta a intensidade, não tendo alteração na intensidade do trabalho realizado no ramo 1, tampouco neste ramo 2. O trabalho realizado lá no ramo 1 e o trabalho realizado no ramo 2 são iguais. Conservação da energia. Se isto aqui é fato, de acordo com esse princípio do Pascal, se esta condição é verdadeira, só para vocês terem uma noção do que eu estou dizendo. Digamos que exista a possibilidade de você pegar e colocar aqui 1 litro de leite. Pega uma caixinha de leite, colocamos 1 litro de leite sobre essa extremidade esquerda. Tá? Se eu coloco aqui 1 litro de leite sobre a extremidade esquerda, digamos que aquela extremidade esquerda tem uma área relativamente pequena. Neto, uma área de quanto? Vou colocar valores absurdos, para ficar algo bastante, para chamar a atenção de fato. Digamos que você tem uma área de 0,1 centímetro quadrado, ok? E que você produza uma força F2, para vermos quantos litros de leite eu conseguiria levantar do outro lado, se por acaso esta área 2 corresponde a 100 centímetros quadrados. Então estou considerando que esta área vale 0,1 centímetro quadrado e que esta segunda área vale 100 centímetros quadrados. Neste exemplo apenas, estou considerando uma área de 0,1 e uma área de 100. Notem que nós temos uma proporção de 1000 vezes maior. Ao resolvermos esta expressão, você vai ter aqui 100 dividido por 0,1 e nós vamos chegar à conclusão de que esta força F2 corresponderia a 1000 litros. Ou seja, se eu coloco 1 litro de leite deste lado, do lado esquerdo deste equipamento, desta prensa hidráulica, eu consigo levantar do lado oposto até mesmo 1000 litros. Então com 1 litro de leite você consegue levantar 1 tonelada, é isso. Com 1 quilograma eu consigo levantar 1 tonelada se nós tivermos essa proporção entre as áreas. Então olha, macaco hidráulico funciona desta forma. Você aplica força numa área pequena e produz força numa área grande. O freio de um carro, quando você pisa no pedal de freio, você aplica uma força relativamente pequena. Ou você acha que a força que você aplica no pedal de um freio é suficiente para parar um veículo de quase 1 tonelada, movendo-se aí com uma determinada velocidade relativamente alta? Óbvio que não.
Então essa multiplicação de forças, ela se dá devido a uma diferença entre as áreas. É assim que nós temos o princípio de funcionamento para o princípio de Pascal para uma prensa hidráulica, ok? Então eu vou colocar aqui para vocês mais algumas aplicações, mais algumas situações onde nós podemos verificar a aplicação deste princípio de Pascal e depois ainda vou falar de mais algo que é a questão do deslocamento para vocês. Então notem, como é que funcionaria esse caso específico de um freio hidráulico? Para um freio hidráulico, para um motor, ou melhor dizendo, para uma direção hidráulica, o princípio basicamente é bastante simples. Você vai ter ali o seu pedal de freio aplicando força em uma área como esta, uma área relativamente pequena. Obviamente, para que você tenha um funcionamento adequado, você tem que ter aqui, compondo o freio do seu carro, uma determinada quantidade de líquido. Este líquido é o fluido de freio, exatamente. Este fluido de freio, ele vai estar preenchendo, basicamente, todo este recipiente. Então, para você entender um pouquinho melhor, quando você tem um recipiente como esse, composto como uma prensa hidráulica como aquela, mas numa forma um pouquinho diferente como esta. Então, esse é o princípio de funcionamento de direção hidráulica, esse é o princípio de funcionamento do que nós consideramos, por exemplo, como freio hidráulico para um veículo. Óbvio que não é tão simples assim, mas o princípio em si é básico como este, tá? O princípio em si é bem básico como este. Quando você pisa no pedal de um freio, você, ao pisar no pedal, aplica uma força nesta extremidade. Então aqui é a força que você aplica no pedal do freio do seu carro. É uma força relativamente pequena, porque você também vai estar aplicando a força em uma área como esta, que é uma área relativamente pequena. O que você consegue produzir? Assim como lá na prensa hidráulica, nós temos uma multiplicação de forças. Você consegue produzir uma grande força nesta extremidade aqui, ó, considerada como a extremidade oposta, uma força F2 bastante grande nesta área considerada como área A2. Ou seja, quando você pisa num pedal de um freio, você pressiona um fluido, este fluido pressiona uma pastilha que vai estar sendo aplicada lá no pneu do seu carro, no veículo em si. Então aqui você vai ter ainda a pastilha de freio que vai sofrer esse contato e ela vai estar ligada, consequentemente, à roda do seu veículo. É assim que você faz com que o veículo seja freado? Exatamente. É uma multiplicação de forças. Você apenas com um leve toque consegue parar o veículo de mais de 1 tonelada, movendo-se aí com uma determinada velocidade relativamente grande. Então essa é uma grande aplicação que nós temos desse princípio de Pascal. Outro caso, direção hidráulica. Se você pegar, por exemplo, veículos mais antigos, para veículos mais antigos, como por exemplo Fuscas, Brasílias, Fiat 147, né? Nesses veículos antigos vocês poderiam notar que o fato da ausência da direção hidráulica produziam volantes muito grandes, para que você tivesse uma grande alavanca para a rotação do mesmo. Então é por isso que os veículos saíam com, de fato, volantes muito grandes, é por esse motivo. Para facilitar a sua vida. É igual você ter uma alavanca grande, você produz uma rotação mais fácil. Então, nesse caso, é uma, vamos colocar assim, uma forma de você facilitar o trabalho que você pode realizar ao tentar girar o volante de um veículo e, consequentemente, com a ausência de uma aplicação como essa para a direção hidráulica, nós tínhamos alavancas cada vez maiores. Então era necessário que o volante de Fusca fosse maior, de Brasília, ou consequentemente de um Fusca 147. Ou até mesmo tratores. Se você pensar num trator, né? Os tratores mais antigos, eles eram conhecidos como tratores de queixo duro, né? Onde o pessoal pegava ali para virar aquele volante, meu amigo, se o veículo não tivesse em movimento, dava um trabalho lascado, né? Caminhões mais antigos, consequentemente, também. Então eles tinham, primeiro, uma grande alavanca, e hoje, com o avanço da tecnologia, nós temos veículos que se movem aí, que você consegue estacionar devido à direção hidráulica ou elétrica, com facilidade, porque você passa a ter um evento como esse aqui. É uma multiplicação de forças como essa. Então isso facilita a nossa vida? Facilita demais. Isso daqui é um grande bem que nós temos para a humanidade. Nós conseguimos realizar tarefas muito mais complexas com pequeno esforço, como nós temos numa situação como essa. Beleza? Bom, e ainda com a questão do deslocamento, eu posso considerar aqui para vocês um segundo exemplo. E esse segundo exemplo é a questão do deslocamento que este êmbolo pode sofrer. Tá?
é a questão do deslocamento do êmbolo. É importante que você ainda observe que quando nós estamos falando sobre essa questão do deslocamento, eu não posso ter em hipótese alguma os deslocamentos, já que nós temos diferentes dimensões, diferentes diâmetros para um tubo como esse, eu não posso ter em hipótese alguma, deslocamentos iguais. Ah, Neto, de fato os deslocamentos não são iguais? É claro que não. Você vai perceber como é simples este raciocínio para que esses deslocamentos, de fato, não sejam considerados como iguais. Então imagina assim, ó, que eu tenha, mais uma vez, um tubo em U preenchido com um determinado líquido. Que líquido é este, Neto? Pode ser o óleo? Pode, sem problema algum. Podemos pensar aqui como sendo o óleo. Então imagine que você tem aqui um determinado líquido compondo todo esta estrutura. Aqui nós vamos passar a ter a aplicação de uma força F1, eu não estou mais preocupado com esta força em questão, sobre esta área 1. Isto vai produzir uma força aqui, ó, considerada como uma força F2 sobre esta área A2. Assim como no exemplo anterior, eu vou considerar que esta área 1 ela é menor do que a área A2, ok? Consequentemente, pessoal, dentro desse sistema, é importante que você note que se você aplica uma força sobre este êmbolo esquerdo, a tendência é que o êmbolo esquerdo desça. Neto, se este êmbolo esquerdo desce, digamos que ele desce e passe a ocupar esta nova posição, ele sofre aqui um deslocamento que eu vou considerar como um deslocamento D1. Será que é possível que este êmbolo suba na mesma altura ou com a mesma proporção? É óbvio que não. Nós passamos a ter para este êmbolo 2 um deslocamento na subida, que é um deslocamento D2, que é bem menor. Notem, os deslocamentos serão diferentes? Sim. Mas por que os deslocamentos são diferentes? Porque, na verdade, o que nós temos é que o volume de líquido deslocado deste lado 1 tem que ser igual ao volume de líquido deslocado neste ramo 2. Se os volumes de líquido deslocados são iguais, eu posso considerar que o volume de líquido deslocado no ramo 1 ele é igual ao volume de líquido deslocado no ramo 2. O fato de nós termos volumes de líquidos deslocados nos dois ramos, sendo absolutamente iguais, nos garante que a área 1 multiplicado pelo deslocamento 1 é igual à área 2 multiplicado por esse deslocamento D2. Ô Neto, por que nós temos esta relação de área vezes deslocamento? Porque é assim que você determina o volume de um cilindro. Quando nós falamos de um cilindro como este, por exemplo aqui representado, ó, imagine que você tem aqui um volume ou um cilindro como este aqui colocado. Como é que eu calculo em relação a este cilindro o volume do mesmo? Basta você pegar esta área, considerada aqui como uma área da base, e multiplicar por esta altura, que é o seu deslocamento. Então, se o volume de líquido que eu desloco aqui desce, por exemplo, 2 litros, quantos litros de óleo tem que subir do outro lado? Os mesmos 2 litros. Os volumes de líquidos deslocados devem ser obrigatoriamente iguais. Se os dois volumes de líquidos são obrigatoriamente iguais, se o volume de líquido deslocado do ramo 1 tem que ser igual ao volume de líquido deslocado para o ramo 2, o que nós concluímos dentro desse sistema é que nós temos essa proporção existente entre área e deslocamento para o mesmo. Logo, quem apresentar um menor deslocamento é porque tem a maior área de, vamos colocar assim, exposição. Consequentemente, se nós temos maior área, eu passo a ter menor deslocamento, mais uma vez são grandezas consideradas como inversamente proporcionais. E ainda, pessoal, você pode comparar esta relação com aquela relação proposta por Pascal. Então vou mostrar para vocês agora as duas equações, como relacionar as duas. Notem aqui o seguinte, eu passo a ter, de acordo com Pascal, a força 1 sobre a área 1, sendo igual à força 2 sobre a área 2. Isto também pode ser equivalente, como nós mostramos ali agora, a área 1 pelo deslocamento 1, sendo igual à área 2 pelo deslocamento 2. Pessoal, quando nós trabalhamos com essas duas expressões matematicamente, eu chego à conclusão aqui, ó, que a força 1 sobre
a força 2, ela vai ser igual à área 1 dividido pela área 2. Esta é a conclusão que nós temos a respeito do princípio de Pascal. Consequentemente, de acordo com esta segunda expressão, eu ainda posso dizer que a área 1 sobre a área 2 é igual ao deslocamento 2 sobre o deslocamento 1. Ao unirmos estas duas expressões, nós vamos ter uma equação geral que pode ser melhor expressa assim, ó. A força 1 sobre a força 2, ela é igual à área 1 sobre a área 2, que é igual ao deslocamento 2 sobre o deslocamento 1. Esta é uma equação geral, portanto, a respeito do princípio de Pascal, a respeito das chamadas prensa hidráulica, ok? Então é isso que eu tinha para falar para vocês a respeito desse princípio, a respeito da prensa hidráulica, a respeito desta aplicação do princípio de Pascal, que é um dos mais importantes e mais úteis para o nosso dia a dia, beleza? Um abraço, galera, até a próxima.